América do Sul fechada para o Brasil. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. América do Sul fechada para o Brasil. Seja bem-vindo ao canal Silvanei Santana, canal de YouTube. É um prazer ter a presença de vocês. É o canal que eu criei para apresentar as músicas em samba, em voz de violão. O canal foi crescendo, as pessoas foram mandando mais sugestões. E aí, colocamos algumas coisas a mais também em nosso canal, como no quadro Abraço de Coração, colocamos informações, lazer. E nesse momento, estamos fazendo também uma reflexão, quadro Reflexão da Pandemia. E esse é o quadro número 2. Fizemos no anterior, e lá naquele anterior, eu até citei uma informação que iria passar para vocês, que eu vou passar hoje. E que todas essas coisas que estão acontecendo hoje, em nossos dias, já foram preditas e escritas que iria acontecer lá no passado. Mas vamos dar início à nossa reflexão da pandemia. Eu fiz algumas anotações, está aqui, vou estar apresentando para vocês. Hoje eu tirei o dia exatamente para isso. Dar uma olhada nos noticiários, no jornal, dar uma olhada na internet, pegar os livros, as informações e fazer alguns rascunhos para apresentar para vocês, tá certo? Quando eu falei América do Sul fechada para todo o Brasil, isso está acontecendo realmente. Quem assistiu os noticiários hoje, ouviram essas palavras. Só para vocês terem ideia, todo o continente estão com alguma restrição com a entrada de brasileiros. Todos os países estão com um pé na frente e outro atrás, com medo de ser contaminado através dos brasileiros. E eles estão com medo e colocando algumas restrições, precauções nas vias públicas, nos aeroportos, nas fronteiras. Todo brasileiro que chega, eles vão lá, fazem o higiene sanitário na pessoa, a higiene pessoal, coloca aqueles produtos, deve ser água sanitária, álcool gel, essas coisas, e fazendo o exame para ver se as pessoas brasileiras que estão chegando lá se estão contaminadas ou não. Imagine aí até que ponto chegou o Brasil. É digno de nota, eu anotei aqui, é digno de nota que hoje o Brasil já atinge mais de 300 mil pessoas mortas pelo coronavírus. Pense aí. É o país que bateu o recorde nesse momento, nessa segunda fase da pandemia. Ultrapassou até o próprio Estados Unidos. Imagine, antes era os Estados Unidos que tinha o maior número de pessoas contagiadas, era os Estados Unidos que as pessoas que mais morriam no coronavírus era de lá dos Estados Unidos. Mas o Brasil hoje está na pior situação. Está todo mundo com medo dos brasileiros, que é o local hoje que morre mais gente. Pense aí, que situação o Brasil chegou. Mas vamos fazer uma reflexão sobre essa pandemia, principalmente essa situação que está acontecendo aqui no Brasil. O erro será que está no governo? O erro será que está no Ministério da Saúde? O erro será que está nas autoridades? Ou está na própria população? Como podemos avaliar isso? Se vocês tiverem uma ideia, por exemplo, as autoridades
o Ministério da Saúde, todos trabalharam em conjunto e conseguiram trazer para o Brasil a tão esperada vacina. A primeira parte da vacina já tomaram, já estão tomando a segunda, mas os números continuam aumentando, as pessoas continuam morrendo. E agora? Então, é digno de nota que o trabalho tem que ser contínuo, o trabalho tem que ser social, o trabalho tem que ser em parceria e o trabalho tem que ser também familiar. Familiar. Porque a pandemia hoje atinge não só as pessoas ricas, as pessoas pobres, as pessoas brancas, as pessoas negras. O coronavírus hoje atinge as pessoas de status, as pessoas públicas, as autoridades. Só para vocês terem ideia, digno de nota, se vocês olharem no noticiário, na internet, morreu só esse período agora, só para vocês terem ideia, esse período agora do coronavírus, a segunda parte, a segunda versão, já morreram políticos, já morreram artistas de cinema, artistas que fazem novela, principalmente aqui no Brasil, já morreu policiais, forças militares, muitos idosos e agora está morrendo também jovens. Até os jovens estão chegando a vir a óbito por causa do coronavírus. Então, aonde está a culpa de todo esse colapso? Eu fiz algumas anotações aqui para apresentar para vocês que a doença coronavírus e outras doenças não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Elas têm que acontecer. Podemos evitar ser contaminado por ela, mas alguém vai ter que sofrer. Por quê? Por causa do desrespeito, por causa da desobediência e por não levarem a sério. Porque os avisos são dados. É ou não é? Os avisos são dados. Antes do coronavírus chegar aqui no Brasil, antes, lá no ano passado, estava acontecendo ainda na China, nos outros países, a gente aqui no Brasil estava ouvindo. A gente não estava ouvindo os noticiários. Então, o que era necessário fazer? Além de governo, autoridade, Ministério da Saúde, cada um de nós nos conscientizarmos e tomarmos a precaução. De forma geral, não é só individual, não, de forma geral. Não adianta o Ministério da Saúde mandar avisos, educar a gente, propaganda na televisão, e aí a gente não levar a sério, não fazer a higiene mental, não fazer o distanciamento social, não cuidar da saúde, não usar máscara. Então, vai acontecer. Então, essa é a realidade do que estamos passando. Essa é a culpa. A doença tem que aparecer, a doença vai ter que acontecer. Agora, a gente pode evitar. Então, o colapso, a culpa do colapso na saúde, com respeito ao coronavírus, infelizmente, é a maioria das pessoas em si, da população, que não está levando a sério do que está acontecendo. Imagine aí, você tem a sua família, seu pai, você tem sua mãe, pessoas já com idade avançada, outros com problemas de saúde, às vezes com depressão, com pressão alta, hipertensão, com diabetes, na área de risco. E aí você sai para a balada, sem máscara, sem nenhuma precaução. Você está querendo o quê? Trazer
a epidemia, o coronavírus para você ainda prejudicar seu pai e sua mãe. É ou não é assim? Imagine, você tem os filhos, seus filhos tudo ali, na sua própria casa, você sai para ir para a praia, no meio de um monte de gente, beber, curtir, sem máscara, sem fazer o seu distanciamento social, sem fazer a sua higiene pessoal, sem usar álcool gel. Pense o que é que vai acontecer. Você vai contrair o coronavírus e vai passar para a sua família. Então, é digno de nota que é essa a realidade. É isso que está acontecendo. Aqui na minha vizinhança, por exemplo, aconteceu. No meu bairro aconteceu. No seu bairro, na sua vizinhança, aconteceu. Pessoas próximas a nós, no nosso trabalho, e assim sucessivamente. Então, por causa de alguns, outros acabam sofrendo. Então, a culpa do colapso está aí. Se cada um de nós nos conscientizarmos, com certeza podemos evitar o colapso. A doença não tem como a gente acabar, porque ela tem que acontecer. A gente agora pode evitar ser contaminado e contaminar outras pessoas. Agora vem o principal dessa reflexão de hoje, dessa segunda reflexão da epidemia, que eu prometi a todos vocês lá no vídeo anterior. O porquê essas epidemias têm que acontecer? O porquê? Aonde é que ela está prescrita? Onde falou que ela iria existir? Eu fiz anotação, procurei. Vocês também podem procurar. Tive uma certa facilidade, que já sabia onde procurar. Mas alguns de vocês talvez ainda não tenham a noção aonde pode procurar. Mas vocês podem procurar isso aí na internet. Hoje não existe mais biblioteca, né? Antes tudo a gente recorria à biblioteca. Hoje vocês podem procurar na internet, que está lá exposta para vocês. E também em alguns livros, e principalmente no Manual da Vida. Eu vou apresentar neste instante para você qual é o Manual da Vida, tá certo? O Manual da Vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos precisam ter esse manual, precisa consultar ele, precisa ler. Eu leio todos os dias. Entendeu? Todos os dias eu vou lá, procuro informações nesse manual. No instante eu vou estar apresentando para você. O meu já está todo velhinho, eu vou ter que procurar algum lugar para adquirir um mais novo. O meu está todo velhinho. Igual aqueles mapas do tesouro. Mas não é a capa que me traz atenção, é o conteúdo. A mesma coisa do tesouro. O mapa do tesouro é todo acabadinho e tal. Mas a informação que está lá é o mais importante. Tá certo? Então eu anotei aqui, ó. Deixa eu ver rapidinho para vocês. Tá aqui. As doenças terão que acontecer, principalmente agora, no século XX e no século XXI. Porque elas já foram escritas e preditas pelos profetas, pelos estudiosos e principalmente pelo próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra. E eu anotei, eu olhei, aí na internet, é só você digitar assim na internet. Você chega no blog e digita assim, Lucas 21:11. Vai aparecer logo estampado para vocês. Lucas 21:11. Olha o que diz lá, está aqui anotado no papelzinho. Não sei se dá para vocês ver aí direitinho. Tá observando aí? Deixa eu chegar mais perto para ver. Eu vou ler aqui, depois vou dizer o número, vou ler no Manual da Vida e aí vou deixar gravado para vocês, tá certo? Para vocês possam também acompanhar e ler no seu celular ou em casa. Diz assim, ó, Lucas 21:11. Haverá na internet está escrito assim, ó, haverá grandes terremotos,
fome e peste, em vários lugares, e acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. Vou repetir para que vocês possam ouvir e entender direitinho. Haverá grandes terremotos, fome e peste, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Observaram aí? Aqui em Lucas 21:11, diz exatamente isso, né? Diz assim: haverá grandes terremotos, fome e peste, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, alguém escreveu isso aí há séculos. Foram os discípulos de Jesus, quando Jesus passou essas informações para ele. Imagine, já tem mais milhares de anos que Jesus Cristo esteve aqui na Terra. Depois eu vou anotar, vou procurar ver o tempo, está aí na internet, está nas publicações, eu vou procurar ver o tempo que Jesus Cristo esteve aqui na Terra e mostrar para você a distância. E ele já falava sobre isso que iria acontecer no futuro. Mas onde é que entra o coronavírus aqui? Entra nessa pequena palavra aqui, ó, pequenininha, está aqui. Depois eu vou lhe mostrar no manual. Peste. Se você olhar no dicionário, para um dicionário aí, dê uma olhada, a palavra peste é pestilência, refere-se a doenças. A epidemia é uma pestilência, é uma doença. Aí você vai dizer para mim assim: mas Ney, a pestilência e a doença já existia. Não tem nada demais falar isso. Tem. Porque antes, as epidemias e as doenças aconteciam só em uma região, em um povoado, em uma tribo, em um país. Mas quando ele falou aqui, ele falou em vários lugares. É de forma geral. Essa palavra vários lugares, você pegar um professor de português, uma pessoa que interpreta, vai explicar detalhadamente para você em que tempo do verbo, tudo direitinho, que não se aplica a uma região, mas é toda a região. Imagine aí. Lá no passado, a lepra, as doenças, ela acontecia em um povoado. Parava, aconteceu outra doença em outro povoado. Mas agora é de forma geral. O coronavírus parou o mundo. Eu estou mentindo? Não, parou. Parou o futebol, agora que voltou, mas parou o futebol, parou a frequência das pessoas na praia, tirou as pessoas da rua, várias cidades ficaram desertas. Porque a doença atingiu todos esses lugares, toda essa região. Agora vamos ver no manual da vida, esse mesmo texto, Lucas 21:11. Está aqui, meu manualzinho, eu leio todo dia, tá vendo? É esse aí, a Bíblia Sagrada. Todo ser humano, eu aconselho que tenha uma, irmãos, certo? Aqui em Lucas 21:11, tá vendo? Lucas 21:11, diz assim, só para vocês terem ideia, 25:11. Haverá grandes terremotos em um lugar após outro, falta de alimento e pestilência, tá vendo? Aqui a palavra peste, aqui na Bíblia pestilência. Então todas as Bíblias, nesse momento agora eu queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. De religião, esqueça a religião. Todas as Bíblias são iguais. Todas as Bíblias são iguais. Mas que não sei quem alterou a Bíblia. Nada. Todas as Bíblias são iguais. Tem negócio de correr. O que é que muda? O que muda apenas é a palavra, que tem o mesmo significado. Eu vou mostrar para você. Aqui na internet estava peste. Aqui é pestilência. Qual das duas está certa? Gente, as duas é a mesma coisa. Pestilência e peste. Refere-se à mesma coisa. Então, algumas regiões
a Bíblia, ou em alguma religião, ou em algum lugar, a Bíblia tem um nome, uma palavra. Na outra palavra. Mas é o mesmo significado. Peste e pestilência, tá certo? Mas não vamos ficar aqui falando de religião. Não. Vamos falar o ponto principal. É onde nós estamos fazendo a reflexão aqui da pandemia. O ponto principal é que essas coisas já foram ditas que iria acontecer, lá no passado. Então tem que acontecer. A doença vai acontecer. Agora a gente podemos evitar o colapso. Evitarmos não sermos atingidos por essa doença. Não só essa doença, como outros acontecimentos irá acontecer, já está predito. E não precisa ser, porque é crente, nada disso. É papo de crente, nada disso. A gente... Esse pequeno segundo de silêncio, para vocês parar para analisar. A gente tem que agora, analisar. Pensar. Deus fez eu, você, todos nós seres humanos, com quantas bocas? Quantos ouvidos? 2. Quantos olhos? 2.